Bem-vindos ao Mundo Ecoar, bem-vindos ao Engaja Day. Gente, muito feliz em receber vocês nesse evento. Preparamos um monte de coisa legal, com muito carinho para vocês. Temos um Mundo Ecoar inteiro para vocês, onde vai ter uma programação permanente e o Engaja Day, que é o primeiro evento do Mundo Ecoar, onde a gente vai discutir o engajamento nas esferas da educação, das marcas e de governo. Então, mais uma vez, bem-vindos! Um evento desse tamanho seria impossível a gente fazer sozinho, então quero agradecer de coração o Eixo Coworking, Proativa, Oni Branding, Photoplock, Lalon, Amplifica e Jolie Digital. Valeu, gente! Para que a gente comece esse bate-papo, deixa eu contar um pouquinho para vocês o que a gente vai ter de coisas muito legais acontecendo de hoje até amanhã, só do Engaja Day. E depois vai ter mais umas coisas bem legais acontecendo com programação permanente do Mundo Ecoar. No auditório, a gente vai ter 3 blocos de conteúdo. Um bloco de educação, um de governo e um de marcas. No bloco de educação, a gente vai ter a Carla Arena junto com a Samara Brito, fazendo uma apresentação sobre como desenvolver experiências de aprendizagem memoráveis. Depois vem a Lorena Galvão falando sobre gamificação como metodologia de aprendizagem. Depois o Tony Ventura falando sobre novas tecnologias para engajar a aprendizagem. E fechando esse bloco, o Guilherme Junqueira falando sobre engajamento na educação. Quando terminar todo esse bloco, eu vou convidar os palestrantes para um painel e vai estar todo mundo junto com a participação de vocês. Eu vou estar trazendo perguntas do público e fazendo um bate-papo para a gente poder pensar em conceitos, conectar ideias e propor possibilidades para esse novo normal. De 14 horas às 16h30, a gente vai ter o EngajaGov. No EngajaGov, a gente vai receber o Cristiano Ferri, da Câmara dos Deputados, onde ele vai falar por que os servidores não sabem inovar. Depois, a gente recebe a Luana Faria, onde ela vai trazer o impacto da experiência dos colaboradores na geração de valor público. E fechando com a Ana Cláudia Mendonça, a experiência dos funcionários e a experiência do cidadão. Isso pode dar match. Mais uma vez, fecha o bloco, a gente vai ter um painel com todos esses palestrantes conversando sobre engajamento no contexto do governo. Depois disso, das 17 horas às 19h30, vai ter o Engaja Marcas. No Engaja Marcas, a gente recebe o Eric, da Oni Branding, onde ele vai fazer a apresentação nem on, nem off. Depois, o Rafael Rodeiro, da Ribbon, ele vai falar sobre engajamento no impacto social. Depois, a Camila, da Photoplock, onde ela vai falar a Degda Digital. E depois, a gente recebe o Renato Santos, pensando o futuro dos negócios. E mais uma vez, um painel, um ótimo bate-papo aí, junto a esse pessoal todo, vamos conversar e vamos pensar em possibilidades agora para esse momento que a gente está vivendo. Beleza, gente, podia ser só isso, né? Mas não, vai ter mais coisa. A gente vai ter um palco de atividades, que vão ter várias oficinas acontecendo, muitas delas voltadas a engajamento, então vai ter Carreira Engajada com a Carla Santos, vai ter a Resposta a Encontrar, está preparado? Com o Dudu de Medeiros. Depois, Como Engajar Equipes para Inovar e Vender Mais, com Jaime Araújo. Vai ter uma roda de conversa com o pessoal da Jolie, falando sobre engajamento consciente. Vai ter uma oficina de engajamento com o pessoal muito fera do Ministério, com a Luana Faria, Juliana Machado e Felipe Guimarães, pessoal do Ministério da Economia. E fechando, gente, esse é para quebrar tudo, é uma oficina de percussão online, mas você vai poder quebrar tudo aí na tua casa com o pessoal do Batubatê. Então, não perde o foco aqui do cronograma, que vai ter muita coisa mesmo acontecendo. Mas também, se a gente está falando de um evento, vamos combinar, gente, evento é um negócio sexy, é um negócio de encontro, é um lugar onde a gente vai e tem que ter gente. Então, sabe o que a gente ficou pensando e a gente está colocando para jogo aqui nesse evento? A gente tem um espaço cultural. E nesse espaço cultural, coisas vão acontecer. A gente vai começar com uma coletânea dos melhores momentos de um pessoal que toca música de altíssima qualidade, que é o pessoal do Som Lá em Casa, capitaneado aí pelo Pablo Fagundes. E a ideia é ter um happy hour mesmo, vamos encontrar as pessoas, a gente vai estar ouvindo boa música e tem um ambiente muito legal, todo especial, vocês vão ver que ferramenta fera para a gente poder ouvir a música, conversar com as pessoas, mudar de rodinha de grupo e assim ter uma experiência o mais próximo do presencial possível que a gente conseguiu trazer para vocês.
vocês. Além disso, tem um outro espaço entre um ambiente e outro. Você dá um pulinho lá no Cine Curtas, que vão ter alguns curtas-metragens do Filhos da Terra, bacana demais, altíssimo nível de programação. Além disso, a gente também vai ter uma exposição do coletivo Lente Cultural. Então, tem uma exposição que ficou feita com um capricho, mas ficou muito legal. Passa lá para você ver depois, que coisa fera. Valeu, pessoal do Lente Cultural. Gente, assim, vocês estão vendo quanta coisa a gente está colocando em um dia e meio de programação. Nem um dia e meio, na verdade eu estou aqui hoje à noite com vocês e a gente tem amanhã e tudo isso acontecendo. Imagina num espaço permanente. Mas eu quero conversar com vocês de onde é que veio essa história toda. Né? A gente também foi muito afetado pela pandemia, o nosso negócio virou de ponta cabeça, mas tem uma pergunta, que é uma pergunta que mobiliza a nossa intenção, mobiliza nosso coração, mobiliza o propósito da gente existir, que é: como que a gente pode ajudar as pessoas, as marcas, as instituições a contar melhores histórias para elas mesmas? Não é uma pergunta óbvia, mas como a gente já vem trabalhando com isso há bastante tempo, eu já vou assim dar o disclaimer, o spoiler, eu já vou responder agora para vocês, e tudo que eu for falar depois é para mostrar para vocês como que a gente construiu esse conceito. Então, a forma de ajudar as pessoas, as marcas, as instituições a contar melhores histórias para elas mesmas é criando experiências significativas. Tem aqui um negócio que fecha o ciclo da vida. Quando eu tenho uma experiência significativa, as coisas se conectam. Eu estou conectado com as pessoas, eu estou conectado com o propósito, eu estou conectado com o lugar onde eu estou. E é esse o ponto que a gente precisa construir para que as pessoas, as marcas, as instituições, elas gerem valor percebido pelos outros. Pronto, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou falar como a gente faz isso. Gente, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Moncler Camarota, eu estou à frente da ECOA, é uma consultoria de design de experiência. Então vocês estão vendo que o negócio, né? Não inventei, não tirei do bolso hoje para conversar com vocês, já venho fazendo isso há mais de 12 anos. E recente, como produto da pandemia, a gente criou a Gamifica, que nasceu como uma plataforma de eventos online, mas vocês vão descobrir que é muito mais do que isso. E assim, a gente vai... Deixa eu contar para vocês, então, de onde é que veio, né? Como é que começou essa história toda aqui? Primeiro de tudo, gente, eu acho que isso começou de uma infância feliz, de um garoto que sonhava, que brincava no fundo de casa, que tinha uma família com quem conversava, que imaginava possibilidades e que um dia teve uma coisa muito comum. Talvez você tenha sonhado a mesma coisa. Eu sonhei em viajar o mundo. Você já sonhou em viajar o mundo? Eu tinha esse desejo louco de viajar o mundo. E tive lá entrei na universidade muito cedo, fiz uma primeira viagem para Machu Picchu, mas depois, quando eu estava com 19 anos, eu saí para fazer uma viagem internacional muito doida, um mochilão. Vou contar aqui, parece que foi glamurosa, não tem nada de glamurosa, gente. Foi assim, bem raiz mesmo. Então, um mochilão onde eu fui ser voluntário nos kibbutz em Israel, depois passei um tempinho com os beduínos no Egito, depois fui juntar dinheiro na Inglaterra e finalmente fui virar mergulhador profissional na Tailândia. Gente, glamour zero, não é essa viagem para Tailândia que você vê hoje nos guias de viagem, não. Na verdade, eu encontrei 2 brasileiras na viagem toda. Mas esse negócio de trancar minha universidade, de virar mergulhador profissional na Tailândia, de fazer essas viagens que não eram óbvias, me trouxe um insight que foi muito importante, que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Sonhos são possíveis. É possível a gente criar uma história autoral, uma história que não tem nada demais, gente. Não era, né, assim, é absolutamente possível, né? Eu fui trabalhando, juntando dinheiro e continuando a viagem, mas tinha uma coisa de ser a minha história que eu estava escrevendo. E eu tinha essa certeza de que eu estava escrevendo uma coisa que para mim era muito significativa. Além do que, virar mergulhador na Tailândia trouxe para mim uma possibilidade que acho que dá para fazer coisas muito legais nessa vida. Quando eu
voltei para o Brasil, eu fui me envolver com uma outra coisa meio esquisitona, assim. Talvez alguém já tenha ouvido falar de um esporte chamado corrida de aventura. E é um esporte em equipe, homem e mulher na mesma equipe, corridas muito longas, corridas de 500 quilômetros, e aí é em várias modalidades, como um grande rally. Você tem que ir encontrando os pontos, navegando com mapa e bússola, cada trecho em uma modalidade, você sai, corre 40 quilômetros, depois pedala 80, depois rema mais 30, depois corre mais 70, depois pedala mais 120, depois rema mais tanto, escala montanha, desce rio, enfim, é essa loucura sempre pelos esses rincões aí do mundo. E a gente teve o privilégio de ser campeão brasileiro de corrida de aventura durante alguns anos e ter disputado o circuito mundial, ter se classificado muito bem em provas do circuito mundial. Tá, e daí? Mais uma vez, isso não tem nada demais, né? É uma história de vida com algum nível de interesse. Mas, gente, eu não estou falando da história que eu estou contando para os outros. O que eu estou conversando com vocês, que tem a ver com a resposta que eu dei para aquela primeira pergunta, é a história que eu estava contando para mim mesmo. Então, durante esse meu período, enquanto eu cursava engenharia na Universidade de Brasília, eu tive a possibilidade de trancar, de fazer um mochilão e viajar o mundo, e depois eu tive a possibilidade de fazer muitas viagens diferentes, né? Então, teve viagem que a gente foi competir no meio dos animais selvagens da África, eu atravessei o Lago Ness, sabe o monstro do Lago Ness? Então, atravessei o Lago Ness remando, a prova na Amazônia, teve uma prova que a gente começou na Argentina, subiu os vulcões da Cordilheira dos Andes para terminar a prova no Chile. Pô, olha quanta coisa para uma pessoa tão comum. E é assim que eu me vejo, uma pessoa absolutamente comum. Mas dentro desse paradoxo de ser uma pessoa comum e estar realizando esse tipo de vivência, me deu uma certeza de que eu estava contando para mim uma história que era uma história especial. Era quase como se eu me sentisse o super-herói da minha história. E foi daí que nasceu tudo isso que eu vou contar para vocês daqui para frente. Gente, para eu falar desse negócio, para eu falar de por que isso é importante para mim, é importante que eu fale por que isso é importante para você, por que isso é importante para as marcas, por que isso é importante para as instituições, por que gerar histórias significativas, por que gerar experiências significativas é importante para o ser humano. Obviamente, essa história tem a ver com a nossa evolução. E se eu estou falando de evolução, gente, eu estou falando de um negócio que começou há menos 100 mil, o marco mesmo da revolução cognitiva é menos 70 mil anos, onde a gente desenvolveu assim um treco, uma capacidade de abstração, de subjetividade e de simbolismo. E isso mudou completamente a nossa relação enquanto espécie de todos os outros animais. Enquanto os mamíferos ainda estavam na mesma relação que os macacos, os chimpanzés, que são bem parecidinhos com a gente e permanecem mais ou menos no mesmo estágio que eles estavam nessa época, a gente criou uma sociedade super complexa por causa dessa capacidade de simbolizar, de interpretar, de criar uma possibilidade a partir de uma imagem na cabeça. Com isso, a gente se permitiu uma segunda grande revolução, e essa aconteceu há mais ou menos uns menos 10 mil anos antes de Cristo, que foi a Revolução Agrícola. Sabe assim, aquela sacada tipo, nossa, essa semente, se eu planto essa semente aqui e eu espero um pouquinho, nasce uma planta igualzinha daquela de onde veio a semente. E se eu espero esse negócio, de repente eu vou comer o fruto dessa árvore que eu plantei. É óbvio, né? Parece bem bobo, mas isso só é possível porque a gente é a gente e porque a gente passou por aquela primeira grande revolução. Com a Revolução Agrícola, a gente começou a poder ficar nas cidades, a ter os lugares, a criar uma cultura permanente, e aí veio toda escrita e mais um monte de coisa que veio por aí. Mas depois disso, veio uma outra revolução já bem pertinho da gente, lá começando na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial. E essa mudou toda a lógica. Enquanto a gente trabalhava ali, tinha poucos recursos, com a Revolução Industrial, o volume de recursos, o volume de coisas produzidas, a dinâmica da economia, a dinâmica da riqueza do homem mudou completamente e a gente entrou nessa fase moderna. E agora, recentemente, eu tenho o privilégio de fazer parte dessa geração que conhece a íntima relação entre uma caneta Bic e uma fita cassete. Se você tem mais de 35 anos, você sabe do que eu estou falando. A gente rebobinava as fitas do Walkman usando uma caneta Bic. Isso quer dizer que eu nasci numa época que era uma época analógica. E como a gente já vive nesse mundo super digital, eu vou morrer no mundo digital. E essa revolução digital que está transformando o mundo. Mas isso traz um conceito muito doido do que aconteceu do século XX, que dessa coisa desde
desde a Revolução Industrial, mas muito forte no século XX, e essa transformação porque a gente está vivendo agora no século XXI. Gente, esse período que a gente está vivendo agora, pós-revolução digital e também dentro do aspecto cultural de pós-modernidade, tem uma coisa muito maluca, que é o seguinte: sabe todas aquelas verdades absolutas que a razão trouxe pra gente? Que eu tenho um caminho que é assim, se eu tiver, como que a matemática vai representar exatamente o funcionamento das coisas? Né? Eu preciso de uma fórmula que represente tudo. A razão é a métrica única que vai fazer que todas as coisas funcionem. Pois é, isso não existe mais. E isso é característica desse momento que a gente vive agora. Então, pensa só quantas coisas aconteceram aí no século XX. Então, a gente está falando do movimento feminista, movimento racial, a própria teoria da relatividade de Einstein, que olha e fala, gente, sabe o tempo, essa coisa que a gente cronometra e é tão certinho? Pois é, ele é relativo. Sabe o espaço? Também é relativo. Então, todas essas grandes narrativas, as grandes verdades, elas caíram por terra e ficou pra gente as pequenas narrativas, a nossa narrativa. E a gente consegue ver isso muito forte nas redes sociais, né? Eu tenho uma timeline que conta a minha história de vida. Hoje a gente vive nesse mundo imagético de Instagram, TikTok, todas as redes sociais elas são voltadas, agora o Clubhouse veio para quebrar minhas pernas, né? Mas as redes sociais de uma forma geral, elas são muito focadas tanto na parte de imagem, de vídeo, a vida líquida, a vida efêmera, fugaz, individual, acelerada, hedonista, essa busca pelo prazer. Então tudo isso fazia parte desse mundão que a gente vive e está vivendo ainda, na verdade, que está dentro desse grande guarda-chuva chamado de pós-modernidade. Caraca, que confusão, quanta coisa doida que eu falei aqui. Mas isso, obviamente, eu não tirei da minha cabeça, então você consegue, busca essas referências, quem tiver interesse, tem um monte de referência muito legal disponível de fontes incríveis aí na internet também. Mas isso tudo era até março do ano passado, porque veio o senhor Corona e rompeu essas narrativas, essas histórias que a gente contava pra gente mesmo, mudaram, elas são outras histórias. Tu estava preparado para um negócio tão maluco quanto essa quebra dessa narrativa? Sabe o teu espaço de trabalho? Sabe a sua mesa de trabalho? Pois é, você não tem mais mesa de trabalho. Mudou. Sabe a lógica familiar que você estava acostumado, aquela dinâmica de acorda cedo, leva os meninos para a escola, dos meninos, aí você pega na hora do almoço ou no final do dia para o pessoal que estuda integral, e aí você vai ter a vida familiar nesses outros... Mudou, tá todo mundo junto, dentro de casa agora. A lógica do trabalho dentro do governo mudou completamente. Na verdade, nem voltou. Será que volta um dia? Eu confesso para vocês que quando começou essa história do coronavírus e eu vi o tanto que a coisa estava mudando, uma reflexão que eu fazia quando eu ouvia as pessoas falando, não, daqui a pouco isso vai acabar e as coisas vão voltar. Você já viu as coisas voltarem? Assim, na boa, você já viu o mundo voltar a ser o que era? Porque eu não consigo imaginar que as coisas vão ter um impacto desse tamanho e vão voltar para ser exatamente o que elas eram antes de toda essa maluquice começar. E isso virou o que está todo mundo chamando agora, inclusive a gente, do novo normal. E como ser significativo nesse novo normal? Gente, o que a gente já tinha aprendido antes da pandemia? Eu estava contando para vocês essa história das viagens, de como esse negócio todo começou. E teve uma coisa que foi muito legal, porque quando terminou essa história de eu ser atleta e tal, eu fui montar uma escola de ensino profissionalizante junto com a minha esposa. E a gente teve um sucesso, foi muito legal. Depois disso eu fui trabalhar com consultoria, fui trabalhar desenvolvendo soluções inovadoras e tive uma sacada que falava, será que eu consigo levar o esporte para transformar isso em experiência para as empresas? E deu certo. Depois disso eu comecei a montar jogos para a empresa. E aí teve algumas coisas que foram muito importantes aí nesse negócio. Primeiro, que o jogo ele tem uma característica que é muito importante. Você já jogou o Banco Imobiliário? Imagina só, se eu fosse jogar Banco Imobiliário com o Donald Trump, naquele jogo, naquele espaço do jogo, eu posso ser o bilionário dos imóveis e o Donald Trump ser o cara quebrado.
Mas, gente, todo mundo sabe que ele é o cara, ele é o bilionário, teve já cassino, construiu vários prédios, tem a Trump Tower. Mas no jogo, valem as regras do jogo. E sabe qual que é o nome disso? Chama Círculo Mágico. Esse nome foi dado por um filósofo holandês chamado Huizinga, e ele sacou que dentro do ambiente do jogo tem uma egrégora, tem um negócio que acontece que ali dentro as regras são outras, valem as regras do jogo. E será que a gente consegue usar isso para outros contextos? Será que a gente consegue usar o jogo enquanto metáfora da vida, subverter a ordem das coisas e criar uma nova regra a partir daquilo que está sendo construído ali dentro como uma interação lúdica, e a partir dessa interação lúdica a gente levar esses conhecimentos para dentro das empresas, da escola, do governo? Foi isso que a gente imaginou e foi isso que a gente começou a construir. A gente sacou que as pessoas elas precisam se encontrar. Que quando a gente faz uma coisa sozinho é bom, mas quando a gente faz um negócio em grupo é muito mais legal. Sabe aquela frase do Raul Seixas, que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas que sonho que se sonha junto é realidade? Essa é uma premissa muito verdadeira e a gente se apropriou muito dela. As coisas elas são muito mais legais quando são feitas no coletivo. E a gente precisa de espaço para encontrar as pessoas. E já tinham inventado tantos espaços legais. Pega esses super festivais, Tomorrowland, Burning Man, mas não precisa ser só isso. Pega o coreto da cidade, aquela pracinha onde as coisas acontecem. Pega o pátio da escola, sabe? O lugar onde as pessoas se encontram depois do trabalho. É lá que muitas vezes as narrativas das vidas individuais acontecem. E a gente precisa beber dessa fonte e encontrar esses espaços para que a gente crie essas experiências significativas que eu falei lá no começo. Outra coisa, que é uma coisa muito importante, a escola é chata. Escola, gente, eu vou falar para vocês, essa escola do século XIX, esse modelo que parece uma indústria, é chato. Eu tenho 2 filhos, a Natália de 12, o Rafa de 10, e é difícil fazer eles gostarem da escola, e olha que eu gosto muito da escola que eles estudam. Mas aprender é incrível, aprender das coisas mais legais que a gente pode fazer e a gente aprende o tempo todo. Mas talvez, por ter tido uma coisa muito pasteurizada chamada escola, a gente possa ter perdido o encantamento por aprender. A gente também sacou que essa palavra-chave, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, que é engajamento, engajamento é entrar em ação. Se eu falo engajamento no marketing digital, eu vou compartilhar, eu vou responder, é uma ação. Se eu estou falando de engajamento na educação, eu tô entregando de forma voluntária porque eu quero a minha ação, o meu foco para realizar, para aprender alguma coisa. Então, o que a gente precisa ter muito claro é que a unidade básica do engajamento é a ação. E a gente aprendeu que o lúdico é incrível e o concreto também é incrível, mas a gente pode juntar essas duas coisas. Sabe o que a Disney faz, que é incrível, de propor uma fantasia e a gente interage com a fantasia? Quanto mais a gente consegue ser poderoso em trazer esses elementos lúdicos para colorir a nossa vida? Tabelas são chatas, mas se eu consigo transformar a tabela em alguma coisa viva, em um gráfico animado, a mesma informação ela vai ser transmitida de uma forma muito mais poderosa. Quantos elementos lúdicos eu preciso para transmitir uma informação? E aí entrou o que a gente se dedicou a estudar, pesquisar, aplicar, realizar em projetos ao longo de toda a nossa existência. Tudo isso está resumido em um conceito que para a gente é fundamental. Brincando com o Matrix, com a pílula azul ou com a pílula vermelha, a gente procurou criar uma interação lúdica significativa. E isso tem alguns pilares. Primeiro de tudo, eu preciso oferecer para as pessoas a liberdade de escolha. Nenhum jogo é legal se você é obrigado a jogar. Nenhuma escolha é boa o suficiente se eu não tenho uma outra escolha para comparar. Então, gente, não tem como ser feliz sem liberdade de escolha. A gente precisa poder escolher. A gente precisa saber o que eu faço, qual é a consequência do que eu faço. Porque não existe significado na ação se eu não sei o resultado da minha ação. E quando
Quantas vezes no nosso trabalho eu mando um e-mail que eu não sei se o e-mail chegou, eu entrego um trabalho que eu não sei a consequência do meu trabalho. Para que mesmo que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Se eu não sei a consequência do que eu estou fazendo, não tem engajamento, não tem significado. E olha que interessante, são dois nuances. De um lado eu preciso saber qual é a minha ação, aquilo que eu fiz aconteceu. Imagina que eu estou jogando um jogo de xadrez, e se eu mexo o meu cavalo, e o meu cavalo está ameaçando a dama do meu oponente, quando eu mexo, eu tenho um feedback visual que aquela ação aconteceu. E para mim isso é muito importante, porque já aconteceu com você de estar jogando um jogo e falar, de quem é a vez? Claro que já. Eu preciso saber de quem é a vez. Eu preciso saber, quando eu descarto, qual é a consequência do meu descarte. E assim eu começo a perceber o significado da minha ação. E isso eu estou dando o exemplo bem óbvio dos jogos, mas se a gente traz isso para o dia a dia, é fundamental. Quão bom pai eu estou sendo? Quão bom aprendiz eu estou sendo daquilo que eu quero aprender? Quão bom empresário eu estou sendo à frente das minhas empresas? Quando eu faço uma ação, qual é a consequência direta daquela minha ação? E finalmente, tem um elemento que ele é chave, que tem a ver, a partir daquele momento, aquela revolução cognitiva que eu falei lá atrás, quando a gente começa a contar histórias, e tem um cara que fala isso magistralmente, que é o Harari, nos livros, principalmente no livro dele, Sapiens, a gente aprendeu a contar histórias uns para os outros. E as histórias nos permitiram cooperar de uma forma flexível, ou seja, a partir da história eu entendo o que está acontecendo, eu preencho os espaços vazios e eu significo a minha ação. Ação por ação fazem parte de um grande enredo. E esse conjunto a gente chama de uma interação lúdica significativa. E qual é o grande barato? É que a gente pode construir novos mundos, a gente pode construir novos significados. Tem alguns significados que a gente está tão acostumado com eles, por exemplo, o dinheiro. Gente, você quer coisa mais lúdica do que o dinheiro? Você pega uma nota de R$100, ela vale R$100? Ou é uma convenção coletiva da sociedade que ela vale R$100? Bom, mas isso a gente já sabe que vale, porque tem o Banco Central, tem todo o sistema financeiro, a gente compra, as pessoas aceitam, está internalizado. Mas a possibilidade que se abre, e o convite que eu quero fazer para todos vocês, é que nós podemos construir outros mundos. A gente pode construir outras realidades. A gente pode, inclusive, construir uma realidade mais legal do que essa que a gente está vivendo. E a gente está escolhendo trabalhar com 3 temas que parecem ser bem relevantes. Vamos falar de construir uma nova realidade na educação? Vamos falar de construir uma nova realidade do governo? E aí eu estou falando de 2 pontos, entre governo e servidores, significar, ressignificar, transformar esse trabalho de servidores em algo ainda muito mais interessante, conseguir ressignificar a relação governo-cidadão de uma forma muito mais positiva e aplicar em suas marcas às empresas. Como a gente pode trazer as empresas para verdadeiramente se conectar e fazer parte dessa criação desses mundos junto aos seus clientes, junto aos seus parceiros? Eu acho que esse negócio dá rock. O desafio era criar esse mundo possível. Que mundo é esse que a gente vai criar, que a gente pode criar a partir desses conceitos que eu trouxe para vocês aqui agora? O que a gente sabia? A gente sabia que se a gente pegasse aquilo que, pega todos os KPIs, a ordem, os processos, eles não seriam suficientes para a gente conseguir resolver o problema no qual a gente estava enfiado. Até porque era um problema tão novo, mas tão novo que não tinha um modelo que a gente pudesse tirar do passado e aplicar no presente. Do mesmo jeito, se a gente simplesmente ignorasse qualquer ordem, a gente ia para um domínio de caos. E a gente achava que isso também não seria muito suficiente. O que a gente queria era sair da gaiola que o Covid nos enfiou. Gente, vamos lá. Para falar um pouco dessa dicotomia entre ordem e caos, deixa eu dar um exemplo para vocês de uma festa. Imagina que eu vou organizar uma festa para os meus 2 filhos, para a Natália e para o Rafa. Natália 12, o Rafa 10. Então eu vou começar fazendo a festa do caos, assim, chama todos os amigos dele, não tem adulto, não tem limite, bota todo mundo numa casa e deixa o pau quebrar. É lógico que vai dar errado, é lógico que vai dar confusão. Provavelmente eles vão aprender algumas coisas que vai ser muito importante na vida deles, mas dificilmente eles vão sair ilesos disso. E obviamente, como pai, não é isso que eu quero para os meus filhos.
Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar uma situação onde eu vou pegar todos os melhores parâmetros das escolas de administração para fazer uma festa. Então, a gente vai criar um padrão de festa. Nesta festa, a gente vai ter alguns dizeres motivacionais desde a entrada e eles vão ganhar alguns cartões que tem essas mesmas frases e a gente vai atrelar o sucesso da festa à mesada das crianças e a gente também vai organizar de um jeito que vai começar com um vídeo motivacional para as crianças e vamos combinar? Vai ser a pior festa do mundo. Então, entre o caos e a ordem, o que é possível? Como que é esse sistema que a gente está querendo criar, que ele responde às urgências, às emergências, ao contexto do mundo, mas que ele não está em nenhum desses dois extremos. Gente, eu vou usar um nome aqui chique, chamado Sistema Complexo Adaptativo. E é isso que a gente está propondo, é isso que a gente está propondo nesse mundo, é isso que a gente está propondo nesse evento. É mais ou menos assim, a gente vai chamar as crianças e a gente vai deixar muito claro para elas quais são os limites. E limite é fundamental, gente. Ser humano sem limite, vamos combinar, não vai dar certo. Criança sem limite, pelo amor de Deus, né? Provavelmente vocês conhecem muitas crianças que estão por aí e não têm limite para o que fazem. Limites estabelecidos, a gente vai trazer alguns indutores, algumas possibilidades. Então, numa festa de criança, vamos trazer um videogame, vamos trazer um churrasco, vamos trazer uma bola de futebol, uma bola de vôlei, um frescobol, vamos trazer um monte de atividade legal, vamos soltar pipa, vamos fazer coisas legais. Pode ser que as crianças, elas adorem a atividade de construir e soltar pipa. Pode ser que elas não gostem tanto, que elas queiram mais ficar no videogame. E o grande barato desse tipo de sistema, esse negócio de sistema complexo, adaptativo, é que a gente vai aprendendo conforme o uso. A gente vai aprendendo a partir do que emerge das pessoas. E foi esse o conceito que a gente usou para sair desse momento de perder praticamente todo o nosso faturamento. E a gente começou a imaginar aqui assim, né? E se a gente criar um espaço significativo? E se a gente criar um espaço significativo virtual para que as pessoas possam interagir dentro desse espaço? E se a gente proporcionar muitos encontros desse espaço? Que a gente não simplesmente coloque uma tela para as pessoas ficarem consumindo um conteúdo da tela que é de uma direção só, como sempre foi a televisão. Se a gente permitir que as pessoas se encontrem e interajam da forma mais humana possível. E se a gente parar para ouvir as histórias das pessoas? A gente criar um espaço onde as pessoas vão poder contar aquilo que elas estão fazendo de melhor, quais são as dores que elas têm, quais são os anseios, do que elas gostam, do que elas não gostam. E se a gente criar um espaço para surpreender as pessoas? Sabe essa coisa mágica da viagem, que de repente a gente vira uma esquina e, encontrei um negócio muito legal que eu não esperava encontrar? E se a gente permitir que as pessoas construam uma nova narrativa a partir da experiência delas próprias e fazer isso de forma coletiva? E se a gente trouxer as marcas, e se a gente trouxer o governo para interagir junto com esse espaço e as pessoas puderem colaborar dentro de um sistema vivo? E se essa experiência toda, eu conseguir ter aquela coisa do feedback que eu falei ali atrás, eu tiver uma noção, uma percepção de progresso, que eu puder encadear um passo a passo e ter clareza de para onde eu estou indo, qual a consequência que eu estou fazendo, quão bem eu estou indo naquilo que eu mesmo me proponho a fazer. E se a gente evoluir esse mundo continuamente? E se a gente pegar esse pessoal todo que está pensando em educação e junto com todo o conteúdo que eles têm, a gente também preparar esse pessoal para virar designer de experiência de aprendizagem? Eu desconfio, eu tenho a impressão de que a gente vai conseguir criar um mundo que a gente quer viver nele. E o nosso propósito ao fazer esse Engajaday, o nosso propósito ao criar o Mundo Ecoar é conectar as pessoas. É conectar as pessoas por meio de espaços e experiências virtuais significativas. Gente, eu quero dar mais uma vez um muito bem-vindo a todos vocês ao Mundo Ecoar. É isso que a gente está propondo para o mundo. Se ele não está bom o suficiente ainda, a gente vai melhorar, mas vai depender de você. Entra lá, participa, interage. Só assim, só faz o que você curte. O que você não curtir, a gente já vai sacar logo, porque você não vai estar fazendo. Então, aquilo que não estiver legal, a gente descontinua. E aquilo que estiver muito legal, a gente amplifica. E essa é a ideia que essa cidade virtual, essa ilha
esse espaço que a gente está criando, que ele evolua, que você traga a sua empresa para vir para cá, que as agências de governo estejam presentes, que as pessoas estejam presentes, que a cultura esteja presente. Que saudade de poder ir para uma festa, de curtir uma balada, de poder ir para uma feira, de poder ir para um evento presencial e olhar as pessoas e sentir o calor das pessoas. Enquanto a gente ainda não pode fazer isso, a gente está proporcionando um espaço onde a gente procura trazer o mais próximo da realidade para cada um de vocês. Gente, bem-vindos ao Mundo Ecoar.